Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Ótimo domingo para você e para a sua família. Você está agora na plataforma digital da Igreja Presbiteriana Gerezim, lugar para chamar de casa, que fica aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, na parte mais alta da nossa cidade, no Mirante. Conjunto Santa Terezinha, mas eu gosto quando falam assim, Morro Santa Terezinha. É o meu bairro, é o lugar da nossa igreja, é onde eu moro com a minha família e com os meus irmãos. Eu tenho certeza, você que conhece Fortaleza, sabe que é um pedaço bom da nossa cidade. Aqui em cima as coisas são mais claras, dá para ver tudo, tudo se torna muito fácil aqui de cima. Eu quero falar para você hoje, antes de mais nada, da minha imensa alegria em fazer esse comunicado. Em nome do Conselho Administrativo da nossa igreja, eu quero dizer para você, afirmando em alto e bom som, que retornaremos às nossas atividades presenciais com 2 cultos maravilhosos a partir do domingo, dia 5 de julho. Isso mesmo, hoje é a última mensagem que nós vamos transmitir online, tá? Nos domingos, mas a partir do dia 5 de julho, próximo domingo, nós estaremos esperando você e sua família aqui no templo da Igreja Presbiteriana Gerezim, na Rua do Manzoá, no Vicente Pinzon. Vem, mas vem preparado de máscara, se habitue aí ao novo normal, tapetes químicos, aferidor de termômetro digital, tá certo? Só podem estar na igreja com os pais, pré-adolescentes a partir de 12 anos, abaixo de 12 anos tem que ficar em casa. Idosos, 60 anos, se tiver em condições de saúde e estiverem longe do grupo de risco. Então, tem umas coisinhas que a gente vai te passar. Mas o mais importante, nesse momento tão alegre dessa comunicação, é que você que vai vir para o culto das 10 da manhã e para o culto das 19 horas, você tem que fazer a sua inscrição pelo aplicativo Simpla. Eu vou postar. O presbítero Roberto Torres está comigo, é um dos cabeças pensantes da mídia aqui da nossa igreja, além de ser secretário da igreja, além de ser presbítero, uma grande liderança, ele saca muito essa questão digital. E dentro desta mensagem, no vídeo, vai estar aí algumas instruções. E eu vou gravar também outras instruções para passar para você estas instruções pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e todas as nossas plataformas digitais. Domingo 5 de julho, 10 da manhã, presencial. 7 da noite, presencial, vai ser muito interessante. Então, dentro dessa responsabilidade, desta alegria, nós precisamos lembrar você que o isolamento social continua. O decreto do governador do estado do Ceará, Camilo Santana, está entrando numa fase de relaxamento para as atividades não essenciais, mas é importante que você cumpra o isolamento social. Só sai de casa se tiver necessidade, até que nós possamos ser vacinados. Há uma corrida mundial para a criação de uma vacina. A Universidade de Oxford está dando aí um passo muito importante, porque ela está adiantada diante de todos os outros institutos e universidades no mundo, já está aplicando aí alguns testes em todo o mundo e provavelmente vai ser essa vacina que chegará primeiro para o combate, o enfrentamento à Covid-19. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Eu quero, por gentileza, pedir para você, abra a Bíblia em 2 Timóteo 4, a partir do verso 1 até o 8. Eu vou inaugurar hoje a leitura da nova versão transformadora. Eu achei muito interessante essa versão. E depois, quando você estiver comigo pessoalmente, você pergunte por que eu estou usando agora a NVT, a nova versão transformadora. Verso 1. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Timóteo, aqui é o apóstolo Paulo, falando para o seu discípulo Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro,
Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os ouvidos. Essas pessoas vão rejeitar a verdade e elas vão correr atrás de mitos. Você, porém, Timóteo, mantenha a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, Timóteo, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu santo e glorioso nome. É em nome do teu Filho Jesus Cristo que nós queremos te pedir neste dia. Fale conosco, porque a tua palavra é suficiente para cumprir a vontade a qual ela foi enviada. A tua vontade de nos revelar a tua palavra precisa se cumprir na nossa vida, e ela tem poder para isso. Por isso, o Espírito Santo nos ajude a compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu peço também que o Senhor nos livre de toda a maldade e nos cubra com o seu sangue. Você sabe, uma pergunta, uma curiosidade, também um pouquinho de história. Como morreram os apóstolos escolhidos por Jesus? Vou ler aqui para você. André, martirizado com castigos, torturado e punido, morreu com grande sofrimento. Tiago foi morto por Herodes. Aliás, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto. João, irmão de Tiago, foi lançado vivo no tacho de óleo. Tacho de óleo fervente, mas não sofreu nada. Deus o livrou como fez os moços lançados na fornalha de fogo ardente. Depois João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. Filipe morreu de morte natural. Bartolomeu foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé, lá na Índia, foi martirizado e morto. Mateus morreu de morte natural. Tiago foi apedrejado pelos judeus. Tadeu foi sepultado em Beirute. Simão, o Zelote, foi martirizado, condenado com castigos, torturado, punido com grande sofrimento, durante o reinado de Domiciano. E Judas enforcou-se. Eu vou acrescentar aqui Paulo, que não estava entre os 12, mas foi. Paulo não estava entre os 12, porque o tempo é diferente dos 12 primeiros apóstolos, a revelação pessoal de Jesus na vida de Paulo. Então, Paulo foi chamado para ser apóstolo pessoalmente pelo Senhor Jesus. Características de Paulo. Morava em casa alugada, e ali, próximo de Roma, foi decapitado. Paulo é o autor da maioria dos livros do Novo Testamento. Preste atenção, porque há muita coisa a se aprender com a vida dos apóstolos, principalmente no tocante à humildade, como eles desenvolveram o seu ministério e o final de suas vidas. Durante os últimos 98 dias do decreto do governador no tocante ao isolamento social, a principal instrução, eu não sei se você lembra, qual foi? Toda a mídia, toda a publicidade, tudo que o governador falava foi nesse sentido: fique em casa. Por quê? Porque a Covid-19 não tem cura, é um vírus potencialmente mortal, 15 vezes mais mortal que o H1N1, e não há vacina, não há medicação, não há... Agora está tendo um pouquinho de luz com relação aos tratamentos. O Brasil, graças a Deus, entrou como país, hoje o Brasil é o número 1 no mundo como país com o maior número de recuperados, mas há muito caminho para ser andado, né? O mais interessante é que eu percebi durante esses 98 dias um grande ataque à Igreja do Senhor Jesus, através de uma ferramenta que foi desenvolvida e muito usada durante essa quarentena, as redes sociais. E quais foram os ataques, pastor Alex? O que o senhor percebeu? Primeiro, a audácia
do inimigo de Deus, a audácia de Satanás de disseminar ensinamentos errados, usando pessoas que se dizem de Deus. Como assim? Contraditório? Não, real. Pessoas que se dizem de Deus, mas que não são de Deus. Por quê? Porque estão ensinando heresias, inovações e coisas que estão bem longe da verdade bíblica. Então, esse avalanche de ensinamentos errados, praticados por aproveitadores e aproveitadoras de forma sutil e pessoal, tentou enganar muitos, não só novos convertidos, como também os enraizados na fé cristã. Qual foi o primeiro ataque? Falar que os cristãos eram protegidos, que essa gripezinha não ia derrubar nenhum cristão. Isso foi disseminado violentamente por falsos mestres e falsas pessoas que se dizem de Deus, dizendo que elas não deveriam se preocupar. Qual foi o resultado? Um número absurdo de infectados nas igrejas. Por quê? Vou explicar o porquê já já. O segundo ataque foi contra a obediência às autoridades. Nós, como cristãos, devemos obedecer à lei, e a lei no Estado se submete ao decreto do governador. E no enfrentamento à Covid-19, era fique em casa. Não era vá para os cultos, vá para a igreja. Não era façam aglomerações, não era nada disso. Uma calamidade pública de saúde que precisava ser enfrentada e precisa até hoje, porque não acabou. Apenas entramos na fase de flexibilização das atividades não essenciais, mas não saia de casa sem necessidade. Então, quebrar o isolamento foi o segundo ataque. E esses falsos mestres, pastores e pastoras, até ditos gurus eletrônicos, evangélicos, ensinaram. Por quê? Daqui a pouco eu te digo. O terceiro ataque é tão letal quanto os dois primeiros. Aproveitando-se da ausência no distanciamento das suas igrejas e dos seus pastores, uma parte considerável das ovelhas começaram a esquecer a voz do seu sumo pastor, a voz do pastor Jesus, do apacentador. Começaram a esquecer e emprestaram seus ouvidos e tempo para pessoas travestidas de espirituais a começarem a realizar movimentos estranhos. Um exemplo, ir para um grupo de oração na casa de fulano ou cicrano, porque Beltrano vai pregar e tem uma palavra poderosa e será revelada ali algumas situações para te livrar da Covid-19, para aumentar a tua fé. Engano. Outras situações, criar dentro das igrejas lugares, quando eu falo igrejas, eu estou falando nas pessoas, tá? Criar nas pessoas a expectativa que lugares substituem igreja. Vamos para a praia, dar um mergulho e vamos fazer um luau oferecendo ao Senhor. Heresia. Vamos para a lagoa, dar 7 mergulhos dentro da lagoa, porque Deus é conosco e tal. Heresia. Vamos subir ao monte, porque no monte Deus se revela e vai falar conosco de uma forma diferente. Heresia. Lugares e lugares começaram a receber a glória e a honra que devemos dar somente a Deus. Algumas pessoas, por possíveis conquistas, começaram a idolatrar serras, praias, lagoas e montes, ouvindo esses falsos líderes, falsos irmãos e falsos pastores e pastoras nas mídias sociais. Que isso, pastor? Por que esses ataques aconteceram nesses 98 dias? Porque as pessoas estavam fragilizadas emocionalmente, porque as pessoas estavam longe das suas igrejas, dos seus pastores, da sua liderança, e emprestaram a sua mente e se deixaram ser enganadas, iludidas por esses que se apresentam como piedosos. Mas do fundo, no fundo, não há nada de piedade.
no fundo, o interesse é um só. Eu vou falar sobre esse interesse. Durante esses 98 dias, aconteceu o que não deveria acontecer na vida de muitos cristãos. Por quê? Porque não deveriam ter emprestado seus ouvidos a ouvir. Que ouviram, mas na verdade, se ouviram é porque gostaram. É muito bom eu chegar, presbítero Roberto, e alguém falar para mim, eu cheio de coisas para ser tratado e tirado da minha vida, e alguém olhar para mim e falar assim, varão valoroso, servo do Deus vivo, Deus vai te dar vitórias. Quem não quer ouvir isso? Olha, aquela luta que você está passando, porque o clichê e as palavras são essas, o modo operandi é esse. Deus está dizendo, tuas lutas, tuas provas, teus desertos, Deus vai te honrar. Preste atenção, a gente vai mergulhar em uma situação muito perigosa, né? Quando eu empresto meus ouvidos a ouvir só o que eu gosto, porque na verdade o que eu preciso ouvir é o seguinte, ei, você está errado, conserta o teu caminho, conserta os teus passos, conserta a tua vida, sai da maldade. Isso a gente precisa ouvir. Sabe por quê? Porque é o confronto. E a palavra de Deus, ela traz confronto. E eu fico preocupado com cristãos, irmãs e irmãos, que só buscam pessoas para lhe falar aquilo que lhes agrada. Enquanto essas pessoas precisam mesmo é de conserto, mudar a sua vida, voltassem para Deus. E aí o que é que acontece? O que é que acontece, melhor dizendo? Egos massageados, vaidades à flor da pele e coisas que não deveriam estar na vida de muitos cristãos apareceram nestes 98 dias. Olha, o contraponto espiritual. Enquanto muitos emprestaram ouvidos para falsos pastores, gurus eletrônicos, uma grande massa, milhares, centenas de milhares, milhões, receberam um alimento sólido através de pastores comprometidos com a verdade. Muitas igrejas no mundo pregaram majestosamente sermões e ensinos fundamentais para a nossa vida. Inclusive, a Igreja Presbiteriana Jerezim, lugar para chamar de casa. Você pode fazer uma pesquisa em todos os vídeos e pregações que nós pregamos. Se você encontrar uma heresia, me manda, porque eu vou fazer a correção. Sabe por quê? Porque pastora Rogéria Viana, pastor Rafael Viana, pastor Alex Viana, pastor Ancila Capistrano Bandeira, presbítero Roberto Torres, evangelista João Wesley, missionário Gustavo Andrade, Márcia Almeida, quem Deus usa para estar trazendo mensagens aqui na igreja. Tem outras vidas também, todos se norteiam pela palavra de Deus e nada de novidades, Por isso eu preciso te chamar a atenção, porque está vivo e atual, e o momento é esse, de ministrar para estes, principalmente para eles que não entenderam nada. Não foram só novos convertidos, mas inclusive alguns cristãos enraizados, que caíram no engano, no engodo, de emprestarem ouvidos e perderem tempo com esses falsos que apareceram aí, trazendo esses ataques para a sua vida espiritual. Então, a principal diretriz da nossa instrução hoje, na exposição da palavra, é levar você a conhecer a palavra, os ensinos, e trazer uma experiência para que você não passe, para que você não precise passar. Na prática, o que nós vamos ensinar é lembrando a você que você deve ser submisso a Deus como cristão. Então eu quero me aprofundar um pouquinho aqui no verso 2, de 2 Timóteo 4, onde vemos o apóstolo Paulo fazer um apelo a Timóteo para que ele pregue a verdade, pregue a palavra, pregue a Cristo Jesus, pregue o Evangelho, ensine a vontade de Deus. Oh, glória! Alô, pastores, líderes, liderança, alô, você
que faz parte de uma igreja séria, de uma igreja histórica, fundamentada, alicerçada na coluna, no ensino da palavra, nas virtudes de Deus, preguem a tempo e a fora de tempo, quer seja favorável ou desfavorável, preguem não só nos 98 dias do isolamento social da quarentena, mas preguem todo o tempo, em todos os dias. Enquanto as pessoas estão agora acompanhando essa mensagem, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está falando ardentemente que dá tempo de corrigir os erros que muitos entraram na quarentena dos últimos 98 dias. Dá tempo de pular desse barco aí, de situações inovadoras e de coisas que não é para acontecer. Eles não entenderam nada, emprestando nosso tempo e ouvidos para pessoas que parecem ser piedosas. Nós vamos descobrir que no fundo elas não têm nada de piedosas. Mas é preciso alguém chacoalhar para que essa verdade seja reverberada, porque muitos estão ainda confusos. Essas pessoas que se dizem piedosas não são piedosas, as suas ações revelam insubordinação, ambição e quebra de princípios de Deus. São pessoas cheias de si e são pessoas norteadas por demônios, a grande maioria. 2 Timóteo 3,4 diz assim: traidores, inconsequentes e orgulhosos, desprezam a amizade de Deus, têm aparência de piedade, mas negam o seu real poder. Quando alguém dá ouvidos a pessoas mentirosas, especificamente com relação à palavra de Deus, aos falsos mestres, falsos líderes, porque eu não posso entender como uma pessoa que sabe que aquela pessoa tem pastor, tem igreja, tem líder, que aquela pessoa está sendo acompanhada, que aquela pessoa está no lugar onde Deus colocou. Eu não entendo como outra pessoa tenta entrar na vida desta para tirá-lo da comunhão dos santos. Deus faz isso? Deus faz isso? É a mesma coisa que eu pudesse afirmar aqui: Deus vai destruir uma família para recomeçar outra família. Isso não faz parte do princípio de Deus? Não empreste o seu tempo e os seus ouvidos para estes falsos mestres. Por quê? Porque se fizermos isso, estamos dizendo para Deus que não nos importamos por sua verdade. Verso 3 de 2 Timóteo 4, abra aí. Virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. O que é a sã doutrina? A sã doutrina tem um comentário muito interessante aqui de um colega. Primeiro eu quero ler Tito 2:1, que fala assim, Paulo escrevendo a Tito, diz: tu, porém, fala o que convém. Tito, tu, porém, fala o que convém. Pastores sérios, igrejas sérias, ministérios arraigados na palavra do Senhor, tu, porém, ensinas somente o que convém. A sã doutrina. Num artigo de Clodoaldo Machado, eu encontrei alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele começa dizendo: ao dar esta ordem, Paulo está ensinando sobre a igreja, ensinando o que a igreja deve falar. Falar a sã doutrina é a responsabilidade da igreja, ela deve ser conhecida por isso. A sã doutrina é a sua voz, por isso ela está neste mundo. Pedro escreveu que a igreja é propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja tem a responsabilidade, continua Clodoaldo, de tornar o caráter de Deus conhecido. É preciso proclamar as virtudes de Deus, e a igreja faz isso quando fala o que convém. A igreja faz isso quando prega a sã doutrina. Os pastores fazem isso quando deixam a sã doutrina serem expostas. E isso traz saúde espiritual.
para os filhos e filhas de Deus. Precisamos compreender isso, diferentemente deles, que não entenderam nada. Em 1 Coríntios 6, do verso 9 ao 10, diz assim: quem são eles que não entenderam nada? Os injustos, que não vão herdar o reino de Deus. Não se engane com estes, porque eles, como os devassos, como os idólatras, como os adúlteros, como os efeminados, como os sodomitas, como os ladrões, como os avarentos, como os bêbados, como os maldizentes, roubadores, eles não entenderam nada e não vão herdar o reino de Deus. Efésios 5:5, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. João escreve em Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, e cães aqui não é animal. Cães aqui significa, numa forma figurada, uma linguagem figurada, pessoas de mente impura, de mente sem vergonha, pessoas nojentas. Continua, João, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras e todo que ama e pratica mentira ficarão de fora do reino de Deus. Quando eu empresto o meu tempo, quando eu empresto os meus ouvidos a ouvir coisas erradas, eu me torno um comichão. Comichão são pessoas que gostam de ouvir aquilo que lhes agrada. Simples assim. Quando eu empresto o meu tempo e os meus ouvidos para que uma massa indiscriminada de falsos mestres preguem para mim, eu estou dizendo que eu não quero nada sadio, eu quero só o que me agrade. Eu não quero nada que me confronte, eu quero só aquilo que me conforte. Eu não quero exortação, eu quero bajulação para mim. Oh, meu Deus! Eles não entenderam nada. Essas pessoas estão trazendo para si gostos depravados. São pessoas que estão enganando a si próprio. O profeta Oséias, no seu livro, no verso 9, assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Oséias 4, verso 9. Assim como são os falsos profetas, são seus seguidores. Assim como são os sacerdotes, tronchos são os seus discípulos. Assim como são os sacerdotes sem vergonhas, nojentos, enganadores, são aqueles também que o seguem. Assim como são aqueles que tiram você da presença de Deus para levar você para o mundo, para desobedecer decreto, para deixar sua vaidade exposta e viver mergulhado em prazeres da carne. Você compreende isso? Quem você segue é aquilo que você é. Por isso, o Senhor diz: castigarei a ambos. Castigarei aos falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, falsos gurus, e castigarei seus seguidores, porque são perversos. Ambos são perversos. Homens que vivem seus próprios desejos maus, em vez de considerar a vontade de Deus, não gostam de serem interrompidos em suas concupiscências por verdadeiros mestres, diz um autor cristão da década de 30. Long time, há muito tempo atrás. Ensinar e obedecer a Deus integralmente é papel da igreja, a igreja histórica, dos pastores sérios. Mostrar para os fiéis, para os filhos, para os seguidores do Senhor, através da sua instrução sólida. Não é nada de anormal numa igreja que prega o Evangelho. É absolutamente normal. Seus pastores, sua liderança, vão mostrar a virtude, e aquela igreja está ensinando a verdade bíblica. Eu quero parabenizar todos os colegas pastores, todas as colegas pastoras, missionários, evangelistas, líderes, não só do Ceará,
todo o Brasil e de todo o mundo, onde essa mensagem estiver chegando na língua portuguesa e onde ela for traduzida em qualquer idioma, vocês estão de parabéns por pregarem a verdade, a tempo e a fora de tempo, sem ter medo de perder a ovelha, porque ovelha que não gosta de ser repreendida, ovelha que não gosta de ser exortada, ovelha que não gosta de ouvir a verdade da palavra de Deus, ovelha que não gosta de submeter a autoridade constituída por Deus, que é o seu pastor, que é a sua pastora, são ovelhas que precisam nascer de novo. Eu agradeço a Deus por suas vidas e me incluo nesse rol de homens e mulheres que não temem em todo o tempo de pregar a verdade através da sã doutrina, da palavra de Deus. Eu quero verdadeiramente te convidar a viver um novo de Deus com a sua família, que vai trazer saúde para a tua vida espiritual, para o teu corpo físico, para as tuas emoções, para as necessidades que você tem. Viver o novo de Deus junto com a sua família é viver o que viveu o povo da igreja primitiva. Atos 2, do 42 ao 47, a nova versão transformadora. Anota aí, NVT, você vai gostar muito dessa versão. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, ou seja, todos apreciavam a verdade que era falada pelos apóstolos, todos apreciavam a palavra de Deus, todos apreciavam o verdadeiro ensino. E continua a comunhão, coisa boa, saber que eu tenho acesso aos meus irmãos, eu tenho pastores que me dão liberdade para chegar, para receber um conselho, uma orientação, para me ensinar à luz da palavra de Deus. Comunhão. E comunhão vai muito mais além do que isso. A partir o pão, a dividir, a ser solícito, a ser generoso. Tão bom isso, né? Eu poder dividir o meu pão com alguém, a orar juntos. Os 98 dias de quarentena, de isolamento social, trouxe um momento muito especial para a nossa igreja. Muitos e muitos e muitos oraram bastante, estão de pé. Aliás, eu quero dar uma boa notícia. Pelas orações dos santos, o pastor Ivonaldo Lobato está se recuperando agora, saiu, foi curado da Covid, está num tratamento diferenciado. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque é a comunhão dos santos, a oração de todos em prol de alguém que nós amamos. Havia em todos um profundo temor. Temor é diferente de medo. Temor de Deus é diferente de medo. Temor de não quebrar aquilo que Deus tem nos ensinado. Temor de não fazer aquilo que eu sei que é errado. Não é medo. Deus não é nosso Pai Celestial. Não é para que nós tenhamos medo dele, não. Temor. Eu vou explicar isso numa outra pregação, sobre temor e medo. Não é o tópico da nossa exposição hoje. Então aqui, os apóstolos realizavam sinais e maravilhas quando tudo está no eixo de Deus. Quando nós entendemos princípios de Deus que não se quebram, nós vamos ver na nossa igreja, que é a igreja sadia, saudável, bíblica, eficaz em todos os ministérios, nós vamos ver dentro da nossa igreja pessoas sendo curadas, restauradas fisicamente, emocionalmente, pessoas libertas de demônios, de castas de demônios, porque são sinais e maravilhas que o Senhor nos concede, porque Ele mesmo disse que obras maiores nós faríamos em seu nome. Quando nós vendemos algo e repartimos o dinheiro, devolvemos para a igreja do Senhor, isso é um sinal de convertimento profundo e de entendimento no amor. Meu Deus, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Então eu devolvo à igreja para que os pastores que cuidam da igreja que o Senhor quis que eu fizesse parte, que ela prosperasse, que ela crescesse, que ela expandisse o ministério de evangelismo, que ela investisse em missões, que ela cuidasse das pessoas, da viúva, do órfão e do necessitado, e também dos seus pastores e das responsabilidades que cada instituição religiosa tem. Por isso que o meu dízimo, a minha oferta, o meu partir, ao vender um bem ou receber os meus abonos salariais, eu preciso dar a primeira parte para Deus. Isso é um sinal maravilhoso. E também adorarmos juntos no templo,
nos reunirmos nos lares, comermos juntos, estarmos alegres, sermos generosos, louvando a Deus e demonstrando simpatia, demonstrando a simpatia de todo o povo. Ou seja, a simpatia do povo de Deus é notória, é conhecida. Eu quero que você hoje mergulhe num profundo com Deus. Mude as coisas que precisam ser mudadas. Tire falsos ensinamentos que tentaram te passar durante os últimos 98 dias, do dia 17 de março, no início do isolamento social, ao dia 22 de junho, 98 dias. Nós fomos muito atacados e algumas pessoas sucumbiram, caíram, engoldadas em laços preparados pelo inimigo. Mas hoje, se você é uma dessas pessoas, eu te convido a levantar-se. Eu te convido a pedir agora, nesta oração, que o Senhor Jesus Cristo te faça uma nova criatura. Porque você desobedeceu a Deus, você foi insubmissa aos seus pastores, à sua pastora, você deixou a sua igreja e se envolveu com pessoas que não deveria ter se envolvido. Começou a fazer coisas que não deveria ter feito. Começou a idolatrar lugares. Começou a transferir a glória de Deus para homens. Começou a honrar mais homens do que a Deus. Esses falsos profetas passaram. E passaram, porque hoje Deus está dizendo para mim e para você: eles não têm poder sobre vossas vidas. Maior sou eu que habito em você do que aquele que está no mundo. Eu sou o Pai, o restaurador, o justificador, o justo juiz. Eu corrijo, eu amo. Eu aplico tudo que é preciso aplicar para os meus filhos, como um bom pai. Então faça essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão por tudo aquilo que fiz e cometi. Te peço perdão porque eu abandonei o primeiro amor. Te peço perdão porque eu saí dos caminhos. Te peço perdão porque fiz aquilo que não era agradável aos teus olhos. Te peço perdão porque esfriei espiritualmente, porque larguei a minha igreja, porque traí os meus pastores, minhas pastoras, porque fiz coisas que não eram agradáveis, falei da minha liderança, porque eu fiz o escândalo que não era necessário e cometi esse escândalo, trazendo uma luz negativa para a igreja, mas especialmente para ti, Jesus. Perdoa os meus pecados, minhas transgressões, me lava no teu sangue, me faz ser uma nova criatura verdadeiramente. Eu confesso os meus pecados, eu entrego a minha vida a Deus e peço ao Senhor que me livre de todo o mal, que me dê toda a esperança de ser um filho obediente e temente a ti. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém? Senhor, esta oração foi feita com sinceridade por este homem, por esta mulher. Recebe-os no teu reino. Queima, Pai amado, rasga, lança no mar do esquecimento toda palavra contrária, toda vontade do inimigo das nossas almas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Escreve o nome deles no livro da vida, porque hoje eles te recebem como um único, exclusivo, suficiente Salvador de suas vidas. Amém? Eu creio assim. Diga amém. Amém? Graças a Deus. Olha, quarta-feira, agora, a pastora Rogéria Viana, quarta-feira agora, a pastora Rogéria Viana pregando. Culto maravilhoso, online. Quarta-feira que vem é online, 7h, culto de restauração. No sábado tem a âncora, às 19h, e no domingo tem IPG Kids, às 11h. São os únicos 3 cultos online. Quarta, 7h, sábado, 7h e domingo, 11h. Transmissões online pela nossa plataforma digital. Dia 5 de julho,
próximo domingo, juntos, no culto presencial, às 10 da manhã e às 19 horas. Faça sua inscrição de participação deste culto pelo Simpla, um aplicativo que vai estar disponível para você aí, ó. Aí embaixo, vai aparecer aí já já. E eu... Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós